Então, hoje, nós vamos iniciar aí a nossa correção e os temas que eu separei para hoje são os princípios do direito penal e também a parte de aplicação da lei penal, beleza? Então, vai ficar fixo o nosso horário, tá? E os nossos encontros às quartas-feiras, às 20 horas, e sempre na terça-feira à noite, tá? Por volta de 8 horas também, eu estou colocando a lista lá no Drive, você já pode baixar com um dia de antecedência para você resolver essas questões e a gente realizar a correção e as explicações em cima das questões na quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Tranquilo? E também eu vou colocar, né, esses vídeos no IGTV do Instagram para ficar salvo. Caso você não tenha como participar da live, a gente sempre tem, né, a possibilidade de ver depois, tá? Então hoje a gente vai começar a nossa correção. Lá no Drive também tem uma lista que eu acabei resolvendo mesmo só para, sei lá, só para esquentar os motores, digamos assim. E aí eu acabei colocando lá como lista 0, né? É uma lista de crimes contra o patrimônio, beleza? E essa lista tá lá no Drive também. Mas hoje, dia 27 de maio, nós estamos iniciando a nossa série de correções, tá? Eu estou estudando também a possibilidade da gente separar um dia na semana para a gente resolver questões de processo penal, tá? Mas eu ainda estou verificando qual será o melhor dia para que a gente possa desenvolver esse projeto, tá bom, pessoal? Então, a gente precisa, né, começar, né, os nossos estudos de uma forma mais intensa. Nós já temos aí informações bem interessantes com relação ao edital da Polícia Civil e também da Polícia Militar, então a gente não pode perder tempo. Tudo bem? Meus amigos, então vamos lá. A partir de agora, eu vou suspender os comentários para que eu possa fazer a correção, tá? E eu também vou liberar, tá, para as perguntas no final da nossa live de hoje, tá bom? Então, fica com a gente, acompanhe e a partir de agora eu vou estar tirando os comentários, tá bom? Pronto. Então, você pega a sua lista, tá? Todas as listas estão datadas. Então, só você pegar a lista 1 do dia 27 de maio e nós vamos iniciar a correção a partir de agora, beleza? Então, vamos lá, meus amigos. Bem, a primeira questão é uma questão sobre princípios e a primeira questão diz assim: de acordo com a doutrina predominante no Brasil, relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. Letra A diz assim: o princípio da taxatividade ou do mandado de certeza preconiza que a lei penal seja concreta e determinada em seu conteúdo, sendo vedados, proibidos, os tipos penais abertos, tá? Bem, o princípio da taxatividade, ele deriva diretamente do princípio da legalidade. Vamos entender isso um pouco melhor. Quando a gente fala sobre legalidade, a gente acaba tendo dois subprincípios que são vinculados diretamente à legalidade. É o princípio da reserva legal, no sentido de que os tipos penais tão somente podem ser criados por lei, bem como a sua respectiva sanção. Então, não há crime sem lei, e essa lei, ela deve preexistir, ela deve ser anterior ao tempo do fato. Então, nós temos dentro da legalidade o princípio da reserva legal, no sentido de que os tipos penais são reservados à sua previsão por meio de lei, bem como também as suas respectivas penas, tá? E a outra ideia que nós temos é a anterioridade da lei penal. Só pode ser considerado crime um determinado comportamento se já existe uma lei em vigor ao momento daquele fato. Até aí nenhum problema. Ocorre que a lei penal ela precisa ser taxativa, ela precisa ser certa, concreta, específica. E não cabe ali a utilização de técnicas redacionais que ampliem demasiadamente a interpretação daquele que vai fazer a aplicação da lei. Seja ali o delegado de polícia, seja as autoridades policiais de um modo geral, membro do Ministério Público ou Poder Judiciário. Então, o princípio da taxatividade está associado à ideia de que a descrição daquele comportamento criminoso não pode admitir interpretações
que possam fugir à essência daquilo que o legislador assim determinou, tudo bem? O problema todo é que no final dessa alternativa ele diz assim, sendo vedados os tipos penais abertos. Pessoal, o tipo penal aberto, ele é admitido em nosso ordenamento, tá? Eu vou te dar uma ideia interessante. Dentro dessa classificação, nós temos a ideia, que é considerada gênero, dos chamados tipos penais incompletos. Dentro de tipos penais incompletos, nós temos as leis penais em branco, ou um tipo penal em branco, e nós temos também os tipos penais abertos. A lei penal em branco, ela ainda pode se subdividir em dois grupos, onde nós vamos ter a lei penal homogênea, que é quando eu tenho uma lei penal, um tipo penal, que descreve o comportamento criminoso, mas que depende de uma complementação. Essa complementação, quando ela deriva do mesmo nível normativo daquela lei, ou seja, lei complementando lei, nós temos uma lei penal homogênea, tá bom? Ou também pode ser chamada de imprópria, tá? E essa lei homogênea também pode ser chamada de lei penal em branco em sentido amplo. Então, a lei penal em branco homogênea, ela pode ser chamada de lei penal em branco homogênea em sentido amplo, ou também chamada de imprópria. Deixa eu dar um exemplo interessante. Lá no Código Penal, lá no artigo 316, 317, por exemplo, onde você encontra ali o crime de concussão e o crime de corrupção passiva, que devem ser praticados por funcionário público. Ocorre que o conceito de funcionário público está previsto no artigo 327 do Código Penal. Então, nesse caso, aquela norma, que é o crime de concussão, por exemplo, em que eu preciso saber quem é funcionário público para os efeitos daquele delito, não está previsto no próprio tipo penal. Ou seja, o complemento deriva de um outro tipo penal que também está previsto na lei. Então, é lei complementando lei, beleza? Para piorar a situação, quando a gente fala sobre lei penal em branco homogênea, a homogênea, que é lei complementando lei, ainda tem uma subdivisão, onde nós temos a lei penal em branco homogênea homovitelínea, que é quando o complemento está dentro da norma penal que depende de complementação, que é exatamente esse exemplo. Eu tenho o artigo 327, complementando o artigo 316, como é lei, ela é homogênea, e como é dentro da mesma esfera que é o direito penal, uma lei penal complementando lei penal, ela também é chamada de homogênea homovitelínea. Agora, eu posso ter lei sendo complementada por outra lei, mas essa lei que complementa, ela deriva de um outro ramo do direito. São os exemplos que nós utilizamos em decorrência do crime de bigamia, onde a pessoa que contrai matrimônio desobedecendo às exigências da lei civil, ela acaba praticando o crime de bigamia. Então, é a lei civil complementando uma lei penal. Se é lei complementando lei, ela é homogênea. Mas como a lei que complementa é de outro ramo do direito, ou seja, direito civil complementando direito penal, ela é homogênea, lei com lei, mas ela é uma homogênea heterovitelínea, tudo bem? Paralelamente às leis penais em branco homogêneas, nós temos também leis penais em branco heterogêneas, em sentido estrito, ou também chamadas de própria, que é quando eu tenho um documento de nível normativo diverso da lei. Exemplo que nós temos clássico é a Lei de Drogas, o Estatuto do Desarmamento, em que os documentos que complementam a lei são de natureza normativa diversa, portaria ou decreto, respectivamente. No caso, portaria 344, lá da Lei de Drogas, e em se tratando do Estatuto do Desarmamento, nós temos também um decreto, é o decreto 9847 de 2019. Tudo bem? Mas nós não consideramos, tá bom, que os tipos penais abertos violam o princípio da taxatividade. Vou te dar um exemplo de tipo penal aberto, tipos culposos.
O tipo culposo, ele não descreve especificamente como aquele delito vai ser praticado, desde que, obviamente, se obedeça à ideia de negligência, imprudência ou imperícia, tá? Então, basicamente, a ideia é essa, tá? Então, letra A tá fora aqui pra gente, tá? Letra B. O princípio da bagatela imprópria implica a atipicidade material de condutas causadoras de danos ou de perigos ínfimos. Qual o problema? Ele está confundindo a bagatela própria com a bagatela imprópria. Pela perspectiva da bagatela própria, o comportamento já nasce irrelevante para o direito penal. São comportamentos cuja lesão é ínfima. Bem, observando os vetores de aplicação, objetivos e subjetivos, cabe ao magistrado a possibilidade de decretar a atipicidade material pela bagatela própria. Ocorre que quando a gente fala sobre bagatela imprópria, nós estamos falando de uma outra ideia totalmente diferente. Na bagatela imprópria, o comportamento ele nasce juridicamente relevante para o direito penal. Ocorre que, em decorrência da análise do caso concreto, o juiz pode verificar a desnecessidade da pena. Então, para a doutrina, a bagatela imprópria é uma causa supralegal de extinção da punibilidade e não tem nada a ver com a tipicidade material. Mais uma vez, a bagatela imprópria é considerada uma causa supralegal de extinção da punibilidade que o juiz vai analisar no caso concreto. Um exemplo seria o perdão judicial aplicado àquele que pratica o homicídio culposo, quando as consequências do seu ato são tão ruins, são tão severas para o agente, que a pena se torna desnecessária. Tudo bem? Então, letra B também está incorreta. Ele confundiu aí a bagatela própria com a bagatela imprópria. Letra C. O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses em que se verificar lesão ou ameaça de lesão mais intensa aos bens de maior relevância. Bem, vamos lá. O princípio da subsidiariedade está diretamente associado ao princípio da intervenção mínima. Eu vou te dar uma ideia interessante. Anote aí no seu caderno. Princípio da intervenção mínima. Dentro do princípio da intervenção mínima, nós temos dois princípios que são a base da intervenção mínima, que é o princípio da fragmentariedade, ou caráter fragmentário do direito penal, e o princípio da subsidiariedade. Vamos entender tudo de uma vez. Quando a gente fala sobre a intervenção mínima, a ideia é que o direito penal ele não pode ser utilizado para combater qualquer comportamento que seja contrário ao direito. Quando a gente parte da ideia de que o direito penal não pode ser utilizado em qualquer situação, a gente parte da ideia de que o direito penal ele deve proteger, ele deve tutelar bens jurídicos específicos. Observe a ideia. Dentro do nosso ordenamento, nós temos uma grande gama de bens jurídicos. Esses bens jurídicos eles são protegidos pelas mais variadas vertentes do direito penal, perdão. Então nós temos bens jurídicos que são protegidos pelo direito administrativo, pelo direito do trabalho, pelo direito tributário e assim por diante. E existe uma pequena parcela desses bens jurídicos, ou seja, um pequeno fragmento dentro dessa imensidão de bens jurídicos que tem que ser protegida pelo direito penal. Então, o direito penal ele não vai criminalizar um comportamento que pode ser facilmente corrigido pelo direito administrativo. O direito penal não vai criminalizar um comportamento, não vai usar a sua estrutura punitiva para combater um comportamento que pode ser facilmente corrigido pelo direito tributário, pelo direito do trabalho, pelo direito ambiental, enfim, nas suas perspectivas administrativas, tá? Porque nós temos também a parte criminal do direito ambiental. Mas dentro desse pequeno fragmento,
eu preciso ainda observar uma outra perspectiva, e essa é a ideia de fragmentariedade até aqui, tá? É o seguinte, o direito penal pode ser utilizado toda vez que uma pessoa praticar um comportamento ilícito, toda vez que a pessoa praticar um comportamento contrário ao ordenamento jurídico? Não, o direito penal não pode ser utilizado assim. Porque existem outros ramos do direito que possuem instrumentos coercitivos que são suficientes para neutralizar aquela atitude. Um avanço de sinal, uma conversão ilegal, uma pessoa que não pagou seus tributos em dia, que não honrou com os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Existem ramos do direito específicos para combater essa espécie de comportamento. Na hipótese em que existam ações que sejam lesivas, severas a determinados bens jurídicos e os demais ramos do direito não foram suficientes para neutralizar esses comportamentos, aí entra o direito penal. Aí entra a ideia de subsidiariedade. A subsidiariedade do direito penal está vinculada à ideia de que o direito penal só pode ser chamado quando os demais ramos do direito não foram suficientemente adequados para combater determinados comportamentos. É a ideia de ultima ratio. É a ideia de que o direito penal é o último soldado da trincheira, de que o direito penal é a derradeira linha de combate aos avanços dos atos ilícitos. Só que aí tem um problema. Fica uma pergunta no ar. Por que o direito penal é considerado o último soldado, é considerado soldado de reserva, é considerada a derradeira trincheira no combate a determinados comportamentos ilícitos? Porque o direito penal é o ramo do direito que tem a arma mais poderosa no combate a tais atos. Que arma seria essa? As penas. As penas do direito penal não podem ser comparadas com as punições previstas pelos demais ramos do direito. Porque a pena que o direito penal possui, ela pode te privar da liberdade. Então, com a posse desse instrumento de coerção, o direito penal só pode ser chamado para combater aquela atitude, aquela ação, quando os demais ramos do direito não surtiram o efeito necessário. Tudo bem? Então, tome muito cuidado com isso aí. Então, a letra C ela fica incorreta porque ele está dizendo que está se tratando do princípio da subsidiariedade, quando, na verdade, ele está falando sobre o princípio da fragmentariedade ou caráter fragmentário do direito penal. Até aqui está fácil. Letra D de dado. O princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato. Vamos lá. Com relação aos crimes de perigo, eles são classificados basicamente em crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Os crimes de perigo concreto são aqueles crimes em que há a necessidade de comprovar que aquele comportamento pode efetivamente trazer lesão a terceiros. Exemplo, crime de incêndio. Toda vez que uma pessoa provoca incêndio, é preciso verificar se aquele incêndio, se o ato de atear fogo em determinado objeto, de criar fogo naquele momento, pode trazer lesão a bens jurídicos. Por isso, se a pessoa, por exemplo, quiser destruir o seu veículo, sem, é claro, casos de fraude, asseguradoras ou qualquer outra situação, mas a pessoa simplesmente não quer mais aquele seu veículo ou quer simplesmente destruir determinado objeto. Ela leva esse objeto a um local ermo e ateia fogo. Em que pese ela está causando um incêndio, não há ali naquele momento nenhuma possibilidade de lesionar bens jurídicos. Então aquele fato será atípico. Ocorre que, paralelamente a crimes de perigo concreto, nós temos os crimes de perigo abstrato, onde essa comprovação de efetiva lesão é desnecessária para criminalizar o comportamento. Exemplo clássico: crime de porte ilegal de arma de fogo. Vai ser considerado crime ainda que o armamento esteja desmuniciado? Sim, STF já diz há muito tempo que sim. Então, nesse caso, o crime de perigo abstrato
não precisa comprovar efetiva lesão a bens jurídicos. O comportamento já é automaticamente criminalizado. E, pessoal, eles não são considerados inconstitucionais. STJ e STF já se manifestaram declarando a legitimidade dos crimes de perigo abstrato. Beleza? É o que nós chamamos de nulo crime sine iuria. Não há crime sem lesão, não há crime sem injúria, tudo bem? Injúria na perspectiva de lesão. Porém, o STJ e STF já se manifestaram diversas vezes pela constitucionalidade e efetiva necessidade dos crimes de perigo abstrato. Tudo bem? Então, letra D, incorreta também. Letra E de elefante. O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Vou te dar uma ideia interessante. Muitos doutrinadores, quando começam a tratar sobre princípios do direito penal em seus livros, eles começam a falar dos princípios, às vezes até de forma aleatória. Os princípios se misturam muito. Porém, analisando o livro do professor Rogério Sanches, é possível verificar que ele organiza esses princípios de acordo com características mútuas entre esses princípios. E se você for analisar, ele colocou no livro dele um bloco referente a princípios do direito penal associados à missão fundamental do direito penal. E também temos os princípios associados ao agente do fato, ao fato do agente e princípios relacionados à pena. Isso é muito interessante, porque aí você consegue visualizar qual é a utilidade prática, não só teórica, mas a utilidade prática dos princípios. E quando a gente fala sobre adequação social, o princípio da adequação social é um norte para o legislador, não para o aplicador da lei penal. No sentido de que o legislador só pode criar tipos penais referentes àqueles comportamentos que não são socialmente aceitos. Então, pessoal, quando se trata de adequação social, é no sentido de que o legislador não pode criar um determinado comportamento onde a sociedade repute aquele comportamento como um comportamento socialmente adequado, aprovado. Claro, roubar, matar, furtar, extorquir, estuprar não pode ser considerado um comportamento socialmente aceito. De modo que esses comportamentos, de fato, violam bens jurídicos imprescindíveis para a manutenção da ordem social e da ordem constitucional em determinado ordenamento jurídico, tá? Então aqui, pessoal, como opção correta, fica a letra E de elefante na nossa primeira questão, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Sobre o princípio do direito penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O princípio da alteridade prega a ideia de que o direito penal é responsável apenas por uma parcela dos bens jurídicos existentes em nosso ordenamento jurídico, de modo que não compete ao direito penal combater condutas ilícitas que atacam tão somente os ramos extrapenais do direito. Pessoal, ele está falando aqui sobre o princípio da fragmentariedade. O princípio da alteridade tem um outro sentido. Observe, quando a gente fala sobre alteridade, é a seguinte ideia, que não é possível, não se pode criminalizar um comportamento que está ainda na esfera interna do agente. Não é possível criminalizar um comportamento em que o agente ainda não externalizou aquele comportamento. E isso acaba recebendo um complemento no sentido de que eu não posso criminalizar um comportamento onde o único prejudicado, a única pessoa que sofreu com aquela ação foi o próprio agente. É por isso que eu não posso criminalizar o autoflagelo. É por isso que eu não posso criminalizar ações de uma pessoa que se auto-injuria. A pessoa xinga ela mesma. Eu sou muito burro, eu sou um idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Em que pese o cara está proferindo injúrias, em que pese ele está proferindo xingamentos,
ele não está praticando esse comportamento contra outras pessoas. Então, as ações dele não ultrapassam a esfera de ataque a si mesmo. Não ultrapassam. Essas lesões são provocadas exclusivamente contra o próprio agente. Essa é a ideia de alteridade penal. Perfeito? Letra B de bola. O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos funda-se na premissa de que o direito penal não pode criminalizar os pensamentos de uma pessoa, seu modo de viver, condutas internas, enquanto não exteriorizada a conduta delitiva. Exatamente. Eu não posso criminalizar a pessoa pelo que ela é, pelo que ela pensa, pelos seus ideais. Eu não posso criminalizar uma pessoa por aquilo que ela é em sua própria essência. Eu só posso criminalizar o comportamento da pessoa a partir do momento que esse indivíduo acaba colocando em prática as suas ações ilícitas. Então, observe para não confundir. A alteridade, ela diz que eu não posso criminalizar um comportamento que não lesiona terceiros, que lesiona apenas o agente. Ao passo que o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos diz, olha, o direito penal ele foi criado para proteger bens jurídicos. Então, enquanto não houver uma lesão a um bem jurídico, eu não posso criminalizar aquele comportamento. Letra B é o nosso gabarito, ok? Vamos ver a letra C. O princípio da ofensividade ou lesividade é a mesma coisa, tá? Nulle crime sine iuria, ou seja, não há crime sem lesão. Não exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Gente, muito pelo contrário. O princípio da ofensividade ou da lesividade diz que eu só posso criminalizar comportamentos que lesionem, que atinjam bens jurídicos. Claro que há o grande debate relativo aos crimes de perigo, principalmente no caso dos crimes de perigo abstrato, em que é possível criminalizar um comportamento, ainda que aquela ação não traga lesão a bens jurídicos. Porém, isso é uma questão de política criminal, e a gente tem que analisar também por essa perspectiva. Se o legislador entendeu que esse comportamento deve ser criminalizado, então não compete ao Poder Judiciário entender que aquela ação não pode ser crime, se o próprio Poder Legislativo disse que assim deve ser. Tá bom? Então, cuidado com essa ideia aí. Letra D. O princípio da insignificância, segundo o entendimento do STF, pressupõe apenas 3 requisitos. Já está errado, porque eu sei que são 4 requisitos. Beleza? Então, quais são os requisitos? Mínima ofensividade da conduta praticada. Beleza? Você parte também para a ausência de qualquer espécie de reprovabilidade daquela atitude, ou mínima reprovabilidade daquela ação, inexpressividade da lesão jurídica provocada, beleza? E reduzido o grau de reprovabilidade da ação. Então, aqui o que está faltando, vamos lá, mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. É o que está faltando na letra D. Letra E. O princípio da responsabilidade penal subjetiva estabelece que a responsabilidade penal somente pode ser atribuída a quem for imputável. Cuidado com essa pequena confusão, tá? Nós temos 2 princípios referentes ao agente que às vezes se confundem. Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade diz que só é possível responsabilizar uma pessoa se for um agente imputável que operou dentro de uma potencial consciência da ilicitude e dentro de uma exigibilidade de conduta diversa, ou seja, os elementos da culpabilidade. Esse é o princípio da culpabilidade. O princípio da responsabilidade penal subjetiva, ou seja, é o princípio que veda a responsabilidade objetiva, diz que para que eu tenha um comportamento criminoso, é preciso que ele tenha sido praticado com dolo ou ao menos com culpa, se houver previsão. Então, o princípio da culpabilidade estabelece que eu só posso responsabilizar um agente que agiu sendo um agente imputável, em potencial consciência da ilicitude e em exigibilidade de conduta diversa.
Ao passo que o princípio da responsabilidade subjetiva estabelece que só é possível criminalizar quem praticou comportamento a título de dolo ou ao menos a título de culpa, tá? De modo que o gabarito da segunda questão fica a letra B. Perfeito? Vamos na terceira questão. Expressiva parcela da doutrina sustenta a inadequação do crime de escrito ou ato ou objeto obsceno para com os princípios que instruem o direito penal democrático. Um dos focos dessa inadequação reside na indevida alocação do sentimento público de pudor como objeto da tutela jurídica. Isso representa, em tese, violação ao princípio da... Vamos analisar princípio a princípio. Princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência diz o seguinte: ora, eu não posso responsabilizar penalmente uma pessoa que não tenha sido a pessoa que praticou o crime. Então a pena, ela não transcende. A pena não passa da pessoa que praticou o fato ilícito. Essa é uma premissa constitucional. O princípio da intranscendência também pode ser analisado com o princípio da pessoalidade ou personalidade da pena, dizendo que a pena não passa da pessoa do condenado. Paralelamente a isso, existe o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena assevera a ideia de que, para a condenação de uma pessoa com uma determinada quantidade de pena, é preciso que o juiz analise o caso concreto e observe a responsabilidade penal de cada pessoa individualmente, de cada pessoa separadamente. Então não é porque 5 pessoas praticaram crime de roubo que todos eles vão receber a mesma pena. Não é porque 2 pessoas praticaram um crime de homicídio que todos vão receber a mesma pena. O juiz deve analisar a responsabilidade penal de cada um individualmente. Então, personalidade ou pessoalidade da pena ou intranscendência, a pena não passa da pessoa do condenado. Individualização da pena, o juiz tem que analisar a pena de acordo com a culpabilidade, com a responsabilidade penal de cada indivíduo, separadamente, tá bom? Então, não é a letra A. Princípio da culpabilidade. Ora, em nenhum momento ele está falando que a responsabilidade penal depende de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ele não faz referência a nenhum desses elementos, então não posso conceber a letra B como alternativa correta. Ela está errada, tá? Letra C, taxatividade. Taxatividade deriva diretamente do princípio da legalidade, dizendo que os tipos penais devem ser específicos, concretos, reais, não pode ter um conteúdo abstrato. Essa é a ideia básica, essa é a premissa básica, tá? Eu sei que existem conflitos com os crimes de perigo, tá? Mas não tem nada a ver com a letra C de taxatividade. Aí diz o seguinte, letra D, ofensividade. Ofensividade. O que diz o princípio da ofensividade? Olha, a gente só pode criminalizar, o Estado só pode criminalizar o comportamento que seja ofensivo a bem jurídico. Um comportamento que lesione um bem jurídico. Qual bem jurídico está sendo lesionado no crime de ato obsceno, de objeto obsceno, escrito obsceno? Pudor. O que é pudor? Pudor, pessoal, só para você ter uma ideia da história. Pudor nada mais é do que a concepção de moralidade sexual que cada pessoa tem. Então, um determinado comportamento pode não ter o pudor, o respeito necessário para uma determinada pessoa, mas pode ter para outra. A concepção de pudor ainda é muito vaga. Eu concordo com isso. Mas qual é a lesão efetiva? Qual é a ofensa efetiva que esse comportamento pode estar trazendo? Então é isso que ele está debatendo aqui no comando da terceira questão. Perfeito? Insignificância
não tem nada a ver com insignificância, porque ele não narra nada associado a vetores de aplicação do princípio da insignificância e muito menos cria um contexto de insignificância aqui. Então, pessoal, nosso gabarito fica a letra D de dado, tá? O que se debate aqui, pessoal, a violação aqui, ó, isso representa em tese violação ao princípio da ofensividade, letra D de dado. Perfeito? Gabarite aí na letra D de dado a terceira questão. Vamos lá na quarta questão. Acerca dos princípios básicos do direito penal brasileiro, assinale a opção correta. Letra A diz assim: o princípio da fragmentariedade ou do caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento do seu tipo penal. Vou falar mais uma vez. Quando a gente trata sobre fragmentariedade, tem-se a ideia de que o direito penal só é responsável pela proteção de um determinado grupo de comportamentos ilícitos. Ao passo que o ordenamento jurídico tem vários, quase que inúmeros bens jurídicos a serem protegidos, o direito penal ele é responsável pela proteção de apenas um fragmento, uma parcela desses bens jurídicos. E não tem nada a ver com dizer que o que a pessoa praticou deve coincidir com qualquer verbo da descrição do tipo penal. Esse enquadramento está mais associado à ideia de tipicidade, beleza? Então, letra A está fora. Letra B. O princípio da anterioridade no direito penal informa que ninguém será punido sem lei anterior que o defina. A conduta como crime e que a pena também deve ser prevista previamente. Ou seja, a lei nunca poderá retroagir. Bem, como você sabe, a gente vai ver daqui a pouquinho acerca da aplicação da lei penal. Lá no artigo 2º ele traz essa ideia. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, há uma exceção para isso. E essa exceção tem até natureza constitucional. Se você for lá no artigo 5º da Constituição, procurar o inciso 40, você vai visualizar a ideia de que a lei penal não pode retroagir, a não ser que seja para beneficiar o réu. Então, estamos diante da regra da retroatividade da lei penal benéfica. Só isso. Letra B está fora. Letra C. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência, seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, seja para contemplar situação em que a conduta tipificada passe a não ser mais crime. O que ele está falando acerca dessa retroatividade aí? Se você for observar um detalhe interessante, a novatio ou novatio legis in melius, mais uma vez para você anotar, novatio legis in melius é a nova lei que beneficia o réu. É a lei que melhora a situação do réu. Essa novatio legis in melius ela pode ser analisada em duas perspectivas. Quais seriam esses dois ângulos de análise sobre a novatio legis in melius, sobre a nova lei que beneficia o réu? Primeiro, eu posso ter uma lei que ela venha beneficiar o réu de modo geral. Como assim de modo geral? É uma lei que reduz a pena, é uma lei que admite uma progressão de regime mais célere, é uma lei que admite que ele possa obter benefícios no cumprimento da pena que não existiam anteriormente, mas que mantém aquele comportamento ainda como um fato criminoso. Então, esses benefícios, eles são de natureza geral, genérica, mas o comportamento continua sendo crime ainda. Ao lado dessa lei benéfica de modo geral, nós temos a abolício criminis. E a abolício criminis é aquilo que tem de melhor para o réu. Porque aquele comportamento deixa de ser considerado um fato criminoso e, como consequência disso, extingue-se a punibilidade. Então, ele não vai mais
cumprir aquilo que ainda falta de pena, ou se estiver no âmbito do processo, não chega nem a cumprir pena ainda. E também todas as consequências jurídicas acerca da extinção da punibilidade são aplicáveis a ele, com um pequeno cuidado, tá? Os efeitos extrapenais ainda serão mantidos. Então, se ele tiver que indenizar alguém por conta da prática criminosa, e essa pessoa quiser entrar com uma ação civil contra o agente criminoso, ela ainda pode. Ele não responde mais criminalmente falando. Então, quando você analisa aqui a letra C de casa, ela é exatamente o sentido dessa norma penal benigna, dessa nova lei benéfica, que pode beneficiar o réu de modo geral, diminuindo a pena, diminuindo o tempo que ele precisa cumprir para progredir de regime, ou outros benefícios da execução penal, mas ainda é considerado crime. Ou ele pode receber abolício crimes, como aconteceu, por exemplo, no caso do crime de adultério em 2005. A Lei 11.106 do ano de 2005 trouxe aí a ideia de que o adultério não é mais considerado crime, em que pese a possibilidade de surtir efeitos de natureza civil. Bem? Então, cuidado com isso daí. Letra C é o nosso gabarito na quarta questão. Letra D de dado. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Não tem nada a ver. Outro detalhe interessante. Quando a questão ela vem dizendo assim, princípio da insignificância, e começa a descrever o princípio da insignificância, a primeira ideia que você tem que ter é que ele está falando da insignificância pela bagatela própria, tá bom? Que exige os vetores objetivos, inexpressividade da lesão jurídica, mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade, enfim. E também os vetores subjetivos relacionados ao agente, tá? Que o agente não pratique aquele comportamento de forma reiterada, que ele não faça daquilo um hábito criminoso. Observar a questão, eventualmente, de reincidência, questão relacionada à personalidade e assim por diante, tá? Mas a letra D está totalmente fora de contexto aqui. Letra E de elefante. O princípio da última ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa a ser prejudicada por esse crime o permitir. Não faz sentido algum a letra E de elefante. O princípio da intervenção mínima traz a ideia, dentro das perspectivas de fragmentariedade, de subsidiariedade, de que o direito penal não deve ser utilizado para a proteção de qualquer bem jurídico, e eu ainda preciso aferir a ideia de que se os demais ramos do direito são suficientes para coibir aquela conduta, a atitude ou a ação do direito penal se torna desnecessária. Então, se eu tenho instrumentos para combater determinados atos, eu não preciso chamar o meu último soldado no combate aos atos ilícitos para frente da linha de batalha, mas sim que ele fique lá como um soldado de reserva, tá ok? Então, fique com a letra C de casa na quarta questão, ok? Vamos fazer a quinta questão. A respeito da aplicação da retroatividade da lei no direito penal, assinale a opção correta. Letra A. A aplicação da retroatividade ocorre mesmo em caso de aumento de pena, como forma de garantir a justiça para o réu que tiver cometido o crime, após a entrada em vigor da lei mais severa. Olha a ideia que ele está trazendo aqui na letra A. A aplicação retroativa, fazer com que a lei volte e surta efeitos em um momento anterior ao início da sua vigência. Isso é retroatividade. Ocorre mesmo em caso de aumento de pena. Se é caso de aumento de pena, isso é uma lei que está prejudicando a situação do réu e ela não pode retroagir. Como forma de garantir a justiça para o réu que tiver cometido o crime após a entrada em vigor da lei mais severa. Pessoal, se ele está aumentando a pena, essa lei não pode retroagir. Só que ele acaba tratando de um outro tema aqui. Deixa eu te contar um segredo. Vamos ver se você consegue escrever isso no seu caderno.
A lei penal benéfica, tá? Ela tem uma capacidade um pouco diferenciada. A doutrina costuma dizer que a lei penal benéfica é portadora de extratividade. Anote aí, a lei penal benéfica é portadora de extratividade. O que quer dizer a expressão extra em direito penal? Extra quer dizer fora. Extra quer dizer fora. A gente também usa muito essa expressão lá na territorialidade, né? Extraterritorialidade. Extra quer dizer fora. E atividade quer dizer vigência, aplicação. Então, quando eu falo extratividade, quer dizer que essa lei está sendo aplicada em um momento fora da sua vigência. Isso acontece muito em sucessão de leis penais no tempo, onde eu tenho uma lei severa, posteriormente vem uma lei benéfica. Se essa lei benéfica ela foi criada durante o momento em que aquele agente ainda está cumprindo a sua pena, naturalmente ela vai retroagir, ainda que ele tenha praticado o crime lá na vigência da lei, que era mais severa, que tinha uma pena alta, por exemplo. Isso é retroatividade da lei penal benéfica. Agora eu vou te dar uma ideia interessante. Eu pratico um crime na vigência de uma lei extremamente benéfica. Tempos depois, aquele comportamento passa a ser criminalizado de uma forma muito mais severa. Vou te dar um exemplo, o pacote anticrime agora. Vou te dar um exemplo interessante. Furto em que há utilização de explosivos. Furto em que há utilização de explosivo é um furto qualificado, sem problema nenhum. Ocorre que, a partir do pacote anticrime, além de ser considerado um crime qualificado, um furto qualificado, ele também passa a ser considerado crime hediondo, onde agora eu tenho instrumentos de punição muito mais severos. Quem praticou o crime de furto com a utilização de explosivo antes do pacote anticrime é punido nos moldes da lei de crimes hediondos? Não. Ele continua sendo punido ainda pela lei benéfica que vigia, né, que estava vigindo na época que ele praticou o fato. Porque o pacote anticrime com uma lei severa não pode retroagir. Então agora você consegue visualizar o aspecto ultrativo ou ultratividade da lei penal benéfica. A lei penal benéfica ela pode ir para trás, retroagindo, bem como ela pode ir para frente, ultraagindo. Então, cuidado. Quando a gente fala sobre o aspecto da extratividade, quer dizer que ela está indo para trás, retroagindo, ou a lei benéfica está indo para frente, ultraagindo. Então você escreve extratividade, puxa uma setinha e coloca retroatividade, puxa outra setinha e coloca ultratividade. Perfeito? Sem problemas aí? Então, vamos analisar aqui a letra B de bola. A letra A está fora, tá? B de bola. A retroatividade de lei mais benéfica não pode ser aplicada à medida de segurança. Cuidado. A medida de segurança é uma espécie de sanção penal. Então, nós temos as sanções penais. Dentro de sanções penais, nós temos as penas. Essas penas podem ser pena de privação da liberdade, restrição de direito e multa. Ainda dentro das sanções penais, nós temos as medidas de segurança, que são aplicáveis para os inimputáveis ou semi-imputáveis. Dentro de medida de segurança, eu tenho duas espécies, tratamento ambulatorial ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E a irretroatividade da lei severa ou retroatividade da lei benéfica também se aplica às medidas de segurança, de modo que a letra B de bola fica incorreta também, tá? Se aplica tanto para as penas quanto para as medidas de segurança. Letra C. A retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver abolício criminis. O que eu lhe falei? Eu tenho uma nova lei que beneficia o réu. Ela pode beneficiá-lo a ponto de causar abolício criminis, extinção total da punibilidade, ou trazer outros benefícios. Então quer dizer que a retroatividade só se aplica se for caso de abolício? Não. Ela se aplica desde que aquela lei tenha algum aspecto benéfico ao réu. Ainda que seja a redução de 1 dia de pena, ela vai retroagir. Letra C está fora. Letra D de dado. A aplicação da retroatividade da lei é concebível desde que em benefício do réu.
como medida de justiça. A retroatividade da lei, ela é concebível, ela é admitida, ela é permitida, desde que em benefício do réu, como medida de justiça. Letra D, correta, é o gabarito. Letra E de elefante. A aplicação da retroatividade da lei é vedada constitucionalmente. Já está errado, porque há possibilidade de retroatividade. Em qualquer circunstância, benéfica ou severa, a fim de garantir segurança jurídica. Olha a tese do cara, a fim de garantir segurança jurídica. Então, pessoal, está errado, porque ela pode retroagir. Tem preceito constitucional, artigo 5º, inciso 40, e ela se encontra incorreta, gabarito letra D de dado. Eu vou abrir agora para comentários, para que vocês possam fazer algumas perguntas acerca dessas 5 primeiras questões, tá bom? E aí, eu vou ter que encerrar a live e eu vou reiniciar para a gente corrigir as 5 questões que estão faltando, tá bom? Então, vamos lá. Quem tiver alguma ideia de indagação, pode mandar, ou quer fazer algum apontamento. Eu vou esperar aqui 1 minutinho só. Se aparecer alguma pergunta, eu vou respondendo, tá bom? Mas até aqui, todo mundo conseguiu compreender? Estão entendendo um pouco a história? Claro que tem um detalhe. Caso você não esteja entendendo alguma coisa, é interessante que você busque uma doutrina para você entender melhor. A minha função aqui, além de tentar te explicar para você já entender a matéria, mas que você também busque, que eu possa despertar em você a curiosidade de descobrir novos conhecimentos, tá bom? Eu sei que aquela parte inicial ali de lei penal em branco, homogênea, né? Heterogênea, aí na homogênea tem a homovitelínea, heterovitelínea, vai buscar seu conhecimento também, tá bom? Sem problemas? Então, até aqui, tudo tranquilo, tá? A segunda parte vai ser um pouco mais rápida. Vamos lá, pessoal. 6ª questão. A partir de agora eu vou estar suspendendo os comentários, tá? Para evitar que fique travando aqui a nossa aula, tá? Pois bem, vamos lá. Pessoal, a 6ª questão diz assim: de acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar. Letra A. O crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado, tá? Perceba que ele pergunta referente a tempo, ou seja, ele utiliza a expressão quando. Ele não usa a expressão onde, ele usa a expressão quando. Então ele está querendo aqui saber as regras de lei penal no tempo. Quando a gente fala sobre lei penal no tempo, o tempo do crime está previsto lá no artigo 4º. O tempo do crime é o momento da ação ou omissão, ou seja, é o momento da conduta. Ainda que outro seja o momento do resultado. Então vamos para o exemplo clássico, o exemplo básico, e depois eu te dou um outro exemplo um pouco mais complexo, tá? Imagine que um indivíduo com 17 anos de idade, 11 meses, e às vésperas de completar a maioridade, ele se envolve em uma determinada ação criminosa e ele acaba atirando contra uma vítima. Foi tentar roubar um carro e atirou contra a vítima. Só que a vítima não morreu. A vítima foi socorrida, levada para um hospital. 1 mês depois, aquela vítima não suportou o ferimento e veio a óbito. Então, quando ele praticou a ação, ele era menor de idade. Quando o resultado ocorreu, ele já era maior de idade. Então, nessa perspectiva, esse indivíduo deve ser responsabilizado na condição de menor ou maior de idade. Se o tempo do crime é o momento da ação ou omissão criminosa, eu só posso considerar os fatores que estão vinculados ao fato criminoso no momento da ação. Ou seja, o momento que ele praticou o fato, ele era menor de idade. Esse é o tempo do crime e é dentro dessa perspectiva que ele deve eventualmente ser responsabilizado, na condição de menor. Ocorre que a gente não analisa essa questão do tempo do crime apenas pela perspectiva da idade do agente criminoso. Mas, na verdade, eu posso utilizar até mesmo a idade da vítima. Vou te dar um exemplo interessante. Lá no crime de homicídio, existe uma causa de aumento de pena, é uma majorante. É uma majorante de 1/3. Quando o homicídio doloso é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, se o agente criminoso ele atira contra um jovem que tem 13 anos, mas esse jovem só morre quando ele completa 14 anos,
Na ação, era menor de 14. No resultado, era maior de 14. Se o código diz aumenta a pena em 1/3, se a vítima é menor de 14 anos, então aumenta a pena desse indivíduo. Outro exemplo interessante. Se você for lá no artigo 26 do Código Penal, ele trata da excludente de culpabilidade da doença mental, que na verdade exclui a imputabilidade. Ele diz: aquele que for inteiramente incapaz de compreender o ato que está praticando, mas ele é inteiramente incapaz de compreender o ato no momento em que está praticando a ação criminosa, o que reitera, o que robustece a tese de que o tempo do crime é o aumento da ação. Perfeito? Então, ele diz, quando evidenciado, quando ocorrido, quando constatado o resultado. Incorreta a letra A. Fácil, né? Letra B. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Bem, isso aqui é a redação do artigo 8º do Código Penal, na perspectiva em que o indivíduo ele mas que gera uma responsabilidade penal tanto no país em que foi praticado, como também no próprio Brasil, que no caso é a sua nação. Estamos diante aí de uma hipótese de extraterritorialidade. Então, nesse caso, eu tenho uma conduta criminosa que foi praticada em outro país, mas que se submete ainda à lei penal brasileira. Só que eu não posso esquecer que houve um crime que foi praticado naquele país estrangeiro e que aquela nação, como uma nação soberana, deve ou pode aplicar a sua lei penal àquele indivíduo. E aí vem a pergunta: se o indivíduo ele pratica um comportamento, será que ele pode ser punido duplamente, pegar 2 vezes uma pena em razão do mesmo fato? Não. Isso é a vedação ao bis in idem, ou o princípio do non ou ne bis in idem. Então, nesse caso, se as penas são da mesma espécie, ou seja, pena privativa de liberdade, mas elas são distintas, elas serão abatidas, elas serão atenuadas uma da outra. Se elas são idênticas, serão computadas. E uma vez cumprida a pena no estrangeiro, não haveria mais sanção a ser cumprida no Brasil, se elas forem idênticas. Idênticas em termos de quantidade de pena, tá bom? Então, a letra B já fica aí o nosso gabarito, sem problemas. Letra C. A lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação, já em fase de cumprimento. Não. A regra que nós temos dentro do artigo 2º do Código Penal, ela traz a ideia de que aquele indivíduo, uma vez que ocorre a abolício crimes, cessam os efeitos penais e os efeitos da execução penal. O que seria um efeito penal? Um efeito penal natural da condenação é a perda da primariedade. Se ocorrer abolício crimes, ele retoma a primariedade que lhe foi tirada por conta dessa condenação, retoma. E os efeitos da condenação, que é a própria inserção no cárcere. Agora, os efeitos extrapenais, estes podem ser mantidos. Perfeito? Então, você pode encontrar essa regra no artigo 2º, parágrafo único. Letra D de dado. Expirado o prazo da lei excepcional ou temporária, elas estão no artigo 3º, cessarão imediatamente os seus efeitos, não podendo mais ser aplicada em nenhum caso, mesmo que ocorrido durante o seu prazo de vigência. Então, a análise é muito simples, tá? Imagina uma lei temporária ou uma lei excepcional. Primeiro, para quem não lembra, tá? Lei temporária é considerada uma lei autorrevogável, claro, mas a lei temporária é aquela que tem uma data certa para entrar em vigor e uma data certa para perder a sua vigência. Então, é uma lei que, quando ela entra em vigor, já está pré-definida a data em que ela perderá a sua vigência. Então, lá no penúltimo artigo vai dizer assim: esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2020. E o último artigo vai dizer assim: esta lei perderá sua vigência no dia 31 de dezembro de 2020. Foi basicamente o que aconteceu com a Lei Geral da Copa no ano de 2014, tá? Então, essa lei é autorrevogável.
A lei excepcional vai no mesmo sentido, mas ela não é vinculada a um prazo pré-definido. Ela é vinculada a uma situação de excepcionalidade. Então, a lei excepcional ela diz o seguinte, olha, essa lei está entrando em vigor em decorrência de uma situação excepcional. Guerra, grave perturbação da ordem, calamidade pública, instabilidade econômica, instabilidade institucional. Foi criada ali, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Foi criada uma lei excepcional. Enquanto perdurar o decreto, ou eventualmente quando perdurar a lei que criminaliza aquele comportamento durante a excepcionalidade, a partir do momento que aquela situação excepcional não mais existe, aquele fato não pode mais ser considerado criminoso, beleza? E aquela lei passa a ser revogada. Ocorre que a grande discussão em torno dessas duas leis, consequentemente, estão associadas à sua característica de ultratividade. Então, observe. Aqui eu tenho uma lei temporária. Está vigendo de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Se o indivíduo praticar o fato criminoso faltando um mês para o término da vigência dessa lei, será que em um mês dá para instaurar o inquérito, Ministério Público oferecer a denúncia, Poder Judiciário processar o fato, julgar, condenar, transitar em julgado e o indivíduo conseguir cumprir essa pena dentro de um mês? Claro que não. Então é possível que ele ainda seja punido por este fato praticado na vigência da lei, ainda que a lei já tenha perdido o seu prazo de vigência. Por isso a gente diz que lei temporária e lei excepcional são portadoras do efeito da ultratividade. Pode anotar aí. Elas são portadoras da ultratividade. Porém, a letra D diz, expirado o prazo, cessarão os efeitos. Está errado. Elas mantêm os efeitos previstos nestas normas, tá? Nestas leis. Então, letra D está fora. Letra E de elefante. Após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que lei nova venha beneficiar o condenado. Pessoal, retroatividade da lei penal benéfica, ela se aplica em se tratando também de trânsito em julgado. Então, na sexta questão, facilmente fica a letra B de bola. Perfeito? Vamos lá na sétima questão. Considerando as regras advindas do estudo da lei penal no tempo e no espaço, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. A novatio legis incriminadora, como norma irretroativa, é a lei que não existia no momento da prática da conduta e que passa a considerar como delito a ação omissão realizada. Vou lhe dar um exemplo. Será que é possível que um determinado comportamento que hoje não é crime, amanhã venha a ser criminalizado? Com certeza. Nós temos vários exemplos por aí. Nem todos os crimes que estão no Código Penal nasceram com o Código Penal em 1940. Se você for analisar, a gente tem o artigo 313A, 313B, inserção de dados falsos, alteração de sistema, 311A, que é fraude em certames de interesse público. Enfim, temos vários crimes que foram criados posteriormente, foram inseridos no Código Penal. Isso é uma novatio legis incriminadora. Essa lei não pode retroagir. Então, se hoje eu pratico um comportamento que não está previsto na lei, e daqui uma semana é criada uma lei incluindo esse comportamento no Código Penal na condição de crime, não pode a polícia dizer assim, olha, agora é crime. Aquilo que o Adriano fez há um mês atrás, agora é crime. Vamos lá e vamos investigar o Adriano, ou vamos lá prender o Adriano. Claro que aí já seria demais. Claro que esse comportamento é totalmente inconstitucional, ilegal se traduzindo em abuso de autoridade. Então eu não posso, a partir de agora, investigar uma pessoa por um fato que passou a ser crime após a prática daquele ato. Como eu te disse, a lei ela tem que ser anterior ao fato. Então, a lei penal que criminaliza o comportamento,
ela já tem que estar em vigor, já deve estar em perfeita vigência no momento da prática ilícita. Perfeito? Então, a primeira assertiva ela está correta. Segunda assertiva. Depois do trânsito em julgado, da condenação, se a aplicação da lei penal mais benéfica depender de mera operação matemática, o juiz da execução da pena é competente para aplicá-la. Por outro lado, se for necessário juízo de valor, que precise analisar algo no processo, para a aplicação da lei penal mais favorável, o interessado deverá ajuizar revisão criminal para desconstituir o trânsito em julgado e aplicar a lei nova. Isso é fruto da súmula 611 do STF. A súmula 611 do STF ela faz referência à seguinte situação. Olha, se durante o processo uma nova lei entra em vigor beneficiando o réu, o juiz do processo já pode aplicar essa nova lei, inclusive no momento de sentenciar. Agora, se o indivíduo já está em cumprimento de pena e uma nova lei foi criada e essa lei o favorece, quem tem que aplicar essa nova lei é o juízo das execuções penais. Só que o juiz da execução penal, ele só vai aplicar essa nova lei se a aplicação efetiva dessa nova lei depender apenas de uma análise numérica. Apenas for lá e calcular, olha, a pena agora é tanto, tem que fazer um recálculo proporcional. Aí o juiz da execução vai lá e recalcula e estabelece a nova pena do indivíduo. Agora, e se for preciso fazer uma análise de mérito? Que venha uma nova lei, aplicando várias condições para que os benefícios dela possam ser aplicados. Que precise rediscutir a matéria da nova lei com vinculação ao processo do indivíduo. Aí, nesse caso, é preciso que ele ingresse com revisão criminal para que o processo seja reanalisado agora na perspectiva da lei nova. Então, a segunda assertiva, analisem novamente ela está correta. Perfeito? Terceira assertiva. O princípio da continuidade normativa típica ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador. Ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topológica e normativamente diverso do originário. Bem, vou te contar essa história aí. O que acontece? Opa, desculpa, bati aqui na mesa. No ano de 2009, nós tivemos o ingresso da Lei 12.015. É a lei que modificou os crimes contra a dignidade sexual, inclusive até incluindo novos tipos penais, retirando novos tipos penais que já existiam, enfim, mexeu bastante nos crimes contra a dignidade sexual, sem problema nenhum. Ocorre que, lá no artigo 213, que é o crime de estupro, nós tínhamos, antes de 2009, uma determinada redação. E nós tínhamos também um tipo do artigo 214, que era o crime de atentado violento ao pudor. Para não detalhar muito como os crimes são praticados ou eram praticados, eu vou resumir da seguinte maneira. Hoje, o crime de estupro, ele pode ser, a grosso modo, conceituado como a antiga redação do estupro somada ao crime de atentado violento ao pudor. Ocorre que eu tinha 2 artigos, cada um descrevendo um comportamento diferente. E com a Lei 12.015, essas condutas se somaram, perfazendo o novo tipo penal de estupro. Então, o artigo 214 não existe mais. Só que tem um detalhe. Para que eu possa dizer que ocorreu abolício crimes, eu preciso de uma revogação formal, onde o nome iuris daquele delito não existe mais no nosso ordenamento, e eu preciso de uma revogação material, onde aquele comportamento também foi extirpado do nosso ordenamento jurídico. Então, nesse caso, pessoal, para que eu tenha abolício crimes, eu preciso da revogação formal e material. Acontece que o atentado violento ao pudor sofreu apenas uma revogação formal.
Porque o comportamento ilícito ainda se encontra no nosso ordenamento jurídico, porém não mais no artigo 214, mas sim foi aglutinado, somado à redação do artigo 213. Um outro detalhe interessante, nós podemos ter continuidade típico-normativa ou normativa típica de diversas formas. Eu posso ter um tipo penal que descreve várias condutas e essas condutas foram espalhadas pelo Código Penal, sendo incluídas em vários outros tipos. Eu posso ter continuidade típico-normativa a partir do momento que eu tenho dois tipos penais que se somam, fazendo agora um novo tipo penal. As condutas continuam criminalizadas, ainda que o nome não seja mais o mesmo. Então eu tenho a conduta do crime A conduta do crime B, elas se somaram e agora eu tenho o crime chamado C. O comportamento ilícito ainda é proibido no nosso ordenamento, em que pese não se utilize mais a nomenclatura daquele tipo penal. Então isso não é abolício crimes. Na verdade, o indivíduo ele continua sendo responsabilizado por esse ato, uma vez que não ocorreu abolício. Tranquilo? Então, a terceira assertiva está correta. E vamos para a quarta assertiva. Segundo o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, a lei penal mais leve aplica-se ao crime continuado. Mais leve já ficou estranho aqui. Ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência for anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Haja vista que tal interpretação, mais benéfica ao acusado, privilegia o princípio constitucional da presunção de inocência. Bem, aqui ele está falando da súmula 711 do STF. Aqui é a súmula 711 do STF. O que ele está dizendo? Se o indivíduo ele inicia a prática criminosa na vigência de uma lei benéfica, mas em se tratando de crime permanente ou de crime continuado, em decorrência da manutenção da permanência ou da continuidade, ele acaba cruzando a linha do tempo que divide a lei antiga para a lei nova, e a permanência ou continuidade só são cessadas, elas só são finalizadas quando já estamos diante da lei nova. Aplica-se o regramento da lei nova, ainda que essa lei nova seja uma lei mais severa. Então, tome um pouco de cuidado com relação a isso, em que pese os debates sobre essa alternativa, mas ele está querendo que você lembre dos conhecimentos da súmula 711 e o nosso gabarito fica a letra B de bola na sétima questão. Vamos avançar para a oitava questão. Em relação à aplicação da lei penal, é correto afirmar que, letra A, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos contra a vida ou patrimônio. Está errado. Crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Isso é um caso de extraterritorialidade incondicionada, é o artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Mas não é patrimônio. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Letra B. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro, mesmo que o fato não seja punível também no país em que foi praticado. Então, bora lá. Quando a gente fala de extraterritorialidade do artigo 7º, você não pode esquecer que eu tenho duas espécies de extraterritorialidade. Na verdade, são três, né? São três. Vamos trabalhar com três, então, como vem trazendo a doutrina mais interessante, tá? No inciso 1, a gente tem as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, se o indivíduo praticar qualquer daquelas condutas fora do Brasil, ele vai ser responsabilizado segundo a lei brasileira, independentemente do cumprimento de qualquer condição. Nas hipóteses do inciso 2, nós vamos estar diante agora de situações de extraterritorialidade condicionada. Onde estão essas condições? Parágrafo 2º do artigo 7º, onde ele diz: para que o sujeito seja responsabilizado, primeiro, ele tem que entrar em território brasileiro. O fato praticado também deve ser considerado crime no país em que foi praticado. Não pode ter recebido perdão judicial, ter extinta a punibilidade, não pode ter cumprido pena, não pode ter sido absolvido ou condenado, ou seja, tem uma série de condições que devem ser cumpridas. Essa situação que ele está narrando, crime praticado por brasileiro,
é considerada extraterritorialidade condicionada. E ele disse, não seja punível também no país em que foi praticado. Nesse caso, pessoal, o que ele está tratando aqui, crimes cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro, mesmo que o fato não seja punível. Está errado. Porque para ser punido segundo a lei brasileira, o fato deve ser punível no país em que foi praticado. Tá bom? Então, essa letra B você pode encontrar no artigo 7º, inciso 2, tá? Combinado com o parágrafo 2º do artigo 7º. Letra C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou a fé da União, do DF, estados, territórios, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, pelo poder público. Nesse caso aqui, pessoal, ele está falando de extraterritorialidade incondicionada. Ela também está no artigo 7º, inciso 1. Então, lá na extraterritorialidade incondicionada, eu tenho os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, os crimes praticados contra o patrimônio da administração pública, União, Estado, DF, municípios, e também da administração indireta, os crimes contra a administração por quem está a seu serviço e o crime de genocídio, se o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil, tá bom? Então já pode ficar com a letra C de casa na 8ª questão. Letra D de dado. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza privada, onde quer que se encontrem. Já está errado. Se você for lá no artigo 5º, ele trata sobre a territorialidade. Lembrando que a territorialidade utilizada pelo Brasil é uma territorialidade temperada ou mitigada. Porque lá no caput do artigo 5º, ele diz que aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de tratados, acordos ou convenções internacionais aos crimes praticados no território brasileiro. Um exemplo onde o Brasil é signatário de uma convenção é a Convenção de Viena sobre agentes diplomáticos e também seus auxiliares e funcionários nesse caso. Imagina, por exemplo, que um diplomata ele vem de outro país para o Brasil. No Brasil, ele pratica um determinado crime. Ele não vai ser julgado segundo a lei brasileira. Ele vai ser julgado segundo a lei do seu país de origem. Isso também é estendido para outras pessoas. Então, a Convenção de Viena é uma exceção acerca da territorialidade, tá bom? Então, letra D já está fora. Letra E. É aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou alto mar. Vamos lá. Quando você, analisando esse artigo 5º, verifica o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, você encontra no parágrafo 1º as embarcações ou aeronaves brasileiras públicas, onde aplica-se a lei penal onde quer que elas se encontrem, e também as embarcações ou aeronaves brasileiras privadas ou mercantes. Só que nesse caso, só pode aplicar a lei penal brasileira se essa aeronave ou embarcação privada ou mercante se encontrar em alto mar ou no espaço de domínio brasileiro. Se ela estiver em espaço de país estrangeiro, deve ser aplicada a lei deste país. Então, uma embarcação privada está descarregando na costa do Japão, por exemplo. E dentro da embarcação brasileira privada, 2 marinheiros entram no confronto e um acaba matando o outro. Esse crime, regra, vai ser julgado segundo a lei japonesa, porque é uma embarcação privada que se encontra no espaço de domínio de outro país. Eu sei que é possível também, presta atenção, o julgamento deste crime pela lei brasileira, somente na hipótese em que aquela nação não quiser aplicar a sua lei naquele caso. Então, nessa hipótese, temos a extraterritorialidade condicionada, tá bom? Então, letra E fica incorreta também. E a 8ª questão, gabarito letra C de casa. Vamos na 9ª questão. Sobre territorialidade e extraterritorialidade da lei penal previstas no artigo 5º e 7º do Código Penal,
Assinale a alternativa correta. Letra A diz assim: ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer convenção, tratado ou regra de direito internacional. Como eu disse, anote aí, como eu disse, a nossa territorialidade ela é mitigada, ela é temperada. Então, nesse caso, a gente tem que respeitar a existência de tratado, acordo ou convenção onde o Brasil seja signatário. Letra B. O autor de crime praticado contra a liberdade do presidente da República quando em viagem a país estrangeiro, aplica-se a lei do país em que os fatos ocorrerem. Gente, nesse caso, a gente tem que observar que, como se trata de extraterritorialidade incondicionada, eu devo aplicar a lei penal brasileira. Algumas pessoas discutiram assim, mas vem cá, não aconteceu um crime também naquele país? Aquele país não tem a possibilidade de aplicar a sua lei? Tem. Observe uma coisa, a aplicação da lei brasileira não impede a aplicação da lei estrangeira. Só que aqui, nesse sentido, tem-se a ideia de que só vai ser aplicada a lei estrangeira. Isso está errado. Porque em se tratando deste crime, e claro, outros casos também, a lei brasileira deverá ser aplicada. Letra C. Embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro, para os efeitos penais, é considerada extensão do território nacional. Correto. A serviço tem a mesma conotação de embarcação ou aeronave pública. Onde quer que ela se encontre, será aplicada a lei penal brasileira. Letra D. Crime cometido no estrangeiro, praticado por brasileiro, fica sujeito à lei brasileira independentemente da satisfação de qualquer condição. Vamos lá. Eu já comentei os casos da extraterritorialidade incondicionada. É o inciso 1 do artigo 7º. Só que nós temos os casos de extraterritorialidade condicionada. Quais são essas hipóteses? Primeira situação, crime praticado por brasileiro. Segunda situação, crimes onde o Brasil tenha, por tratado ou convenção, se obrigado a reprimir. Terceira hipótese, crimes praticados a bordo de embarcação ou aeronave, privada ou mercante, que se encontrem em espaço estrangeiro e aí não sejam julgados. Aí sim que vem para o Brasil. Observado o cumprimento de todas as condições do parágrafo 2º. Lembrando que as condições do parágrafo 2º do artigo 7º são condições cumulativas. Cumulativas, tem que ter todas as condições cumpridas. Temos também uma hipótese trazida pela doutrina, que ela é chamada de hipercondicionada. Então eu tenho a incondicionada, a condicionada e agora eu te mostro a hipercondicionada. Essa hipercondicionada está prevista no parágrafo 3º do artigo 7º. Nessa situação, nós temos um crime praticado por um estrangeiro contra um brasileiro fora do Brasil. Então, o brasileiro saiu de férias, em outro país houve um homicídio. Para ser julgado pelo Brasil, cumprido todos os requisitos do parágrafo 2º, ainda tem mais 2 requisitos a serem cumpridos. Primeiro, que não tenha pedido de extradição desse indivíduo criminoso, ou se teve que o Brasil tenha negado. E segundo, requisição do ministro da Justiça. Isso é um exemplo de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Perfeito? Então, tome cuidado com isso aí. Então, letra C, né, é o gabarito da 9ª questão. Aplica-se a lei brasileira na letra E ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, independentemente da satisfação de qualquer condição. É a que mais exige condições, essa hipótese da letra E. Então, tá fora. Gabarito da 9ª questão, letra C de casa. Vamos para a saideira. Nossa última questão, 10ª questão diz assim: consoante prescreve o Código Penal, é incorreto afirmar sobre extraterritorialidade da lei brasileira. Letra A. Embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Portanto, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, o agente é punido segundo a lei brasileira. Se essa hipótese é considerado um crime contra a administração pública, independentemente dele ter sido condenado, absolvido, ter cumprido pena no estrangeiro, ele continua sendo também responsabilizado
pela lei brasileira. Letra A está correta, então não vamos marcar. Letra B. No caso de extraterritorialidade condicionada, além do ingresso do agente no território nacional, a aplicação da lei brasileira depende das seguintes condições: ser o fato punível também no Brasil e no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter o agente sido absolvido no estrangeiro ou por não ter cumprido pena, e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo. Não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. É a redação do parágrafo 2º do artigo 7º, correta a letra B. Letra C. Consoante o princípio da representação ou da bandeira adotado pela reforma de 84, ficam sujeitos à lei brasileira os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Letra C está correta. É o caso de embarcação aeronave privada, o crime foi praticado dentro da embarcação aeronave, mas ela estava em espaço de domínio de soberania estrangeira. Para ser julgado na lei brasileira, só se aquele país não quis aplicar a sua lei. Se foi aplicada a lei daquele país, não é mais julgado pelo Brasil, tá bom? Letra D de dado. Vamos lá. Dada a proibição de extradição de brasileiros, aos delitos praticados por brasileiro no estrangeiro, que posteriormente ingressa em território brasileiro, aplica-se a extraterritorialidade, cuja competência para o processo e julgamento ser do juízo de Brasília, ainda que ele tivesse residido noutro estado da federação. Letra D é o nosso gabarito como alternativa incorreta. Por que ela está incorreta? Na verdade, mais por uma questão processual. Lá no tópico de competência, no artigo 88 do CPP, não é do Código Penal, é o artigo 88 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte: o cara tem que ser julgado pela lei brasileira. Perfeito. Mas em qual comarca ele vai ser julgado? Se ele praticou o crime no estrangeiro e vai ser julgado pela lei brasileira, o processo deve tramitar, regra, na capital do estado onde por último ele residiu. Na capital do estado onde por último ele residiu. Então, se o cara morava em Marabá, no estado do Pará, praticou o crime fora do Brasil e está incluído em casos de extraterritorialidade, ele vai ser julgado, processado, condenado, se for o caso, na comarca em que fica a capital do estado onde por último ele residiu, no caso Belém do Pará. Caso ele nunca tenha residido no Brasil, aí sim será julgado em Brasília, a capital da República Federativa do Brasil. Então, o gabarito como a incorreta é a letra D de dado na 10ª questão. Perfeito? Meus amigos, finalizando aqui os comentários sobre essa lista, eu vou abrir agora os comentários para os senhores, tá bom? Qualquer coisa que os senhores queiram comentar, quer fazer uma crítica, quer dar uma sugestão, eu estou à disposição. Qualquer coisa, ou uma indagação, estou à sua disposição. Perfeito? Então, pessoal, só para deixar claro para vocês, né? A gente está começando bem do início. Vamos fazer uma coisa bem organizada, né? Então, a gente já teve a nossa lista, né, de crimes contra o patrimônio, mas foi só para dar uma esquentada, foi só uma ideia que eu tive na hora. Eu acabei escolhendo crimes contra o patrimônio, mas dentro dessa sequência a gente vai voltar a falar, né, no momento oportuno, sobre crimes contra o patrimônio. Então, fica já essa listinha guardada para vocês revisarem, para dar uma olhada com relação a esses tópicos. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 8 horas da noite, nós vamos nos encontrar. Lembrando que as listas, elas ficam disponíveis, tá? Ou nos grupos de live, caso você não esteja no grupo, dá uma chamada aí que eu posso lhe enviar o link para você ingressar no grupo, tá bom? Ou, caso você não queira entrar em grupo de WhatsApp, fica disponível no Drive, cujo link fica lá na descrição. Tem outros materiais, lá eu já coloquei a lista
de crimes contra o patrimônio, né, que foi a lista para esquentar. Também tem uma decisão da STJ com relação a uma questão dessa lista. Também tem lá os editais esquematizados. É muito interessante você ter esse edital esquematizado para delegado de polícia e também tem o de investigador, escrivão e papiloscopista, tá? E também já tem essa lista lá. Tranquilo, pessoal? Então, um grande abraço para os senhores, tá? Só mais um detalhe. Quem quiser as apostilas de jurisprudência esquematizada com questões gabaritadas, né, de penal, processo penal e legislação, entre em contato comigo, pode ser aqui pelo direct do Instagram, sem problema nenhum, e você pode mandar direto sua mensagem que eu vou organizar para poder entregar essa lista para você, tá bom? Minto, as apostilas, tá? De jurisprudências esquematizadas com questões, tá tranquilo, pessoal? Então, a gente vai se despedindo por aqui. Bom descanso para vocês. Daqui a pouquinho, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui para os senhores disponível o gabarito das questões, tá? Mas vou repassar rapidamente. Primeira questão, letra E de elefante. Segunda questão, B de bola. Terceira questão, D de dado. Quarta questão, C de casa. Quinta questão, D de dado. Sexta questão, B de bola. Sétima questão, B de bola. Oitava questão, C de casa. Nona questão, C de casa. Décima questão, D de dado. Perfeito? Então, meus amigos, um grande abraço, fiquem ligados e até a próxima. Tchau!